É com muito pesar que eu venho trazer esse vídeo pra vocês. Cara, eu queria muito que eu tivesse gostado dessa temporada. Bem, pessoal, o vídeo de hoje ele é um pouco polêmico, mas eu quero conversar com vocês no amor, não me massacrem, pelo amor de Deus. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, análise de série, análise por temporada, já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo assim. Pode assistir esse vídeo tranquilo, ele não vai ter spoilers, talvez eu fale alguma coisa com spoiler lá na frente, mas eu vou avisar. Antes de começar a falar do porquê que eu não gostei muito dessa temporada, eu queria dizer que House of Cards pra mim é uma das minhas séries prediletas de produção original da Netflix, e eu acho que ela tem um peso maior para quando a gente vai fazer uma análise. Eu mesma reassisti a série inteira, eu fiz até resumo aqui no canal. Se você não assistiu a série, você pode assistir pelo resumo para você lembrar dos principais acontecimentos que chega até essa quinta temporada. Apesar que assim, tirando a parte da eleição, eu não acho que a série ela ligou muito com as temporadas anteriores. Eu já vou falar porque tem uma questão tanto de roteiro quanto dos personagens que entra nessa parte de roteiro, mas eu acho que o maior problema principal dessa quinta temporada foi sim o roteiro, e foi feito por outra pessoa, não era o mesmo cara que estava escrevendo as temporadas anteriores, então a gente acabou sentindo isso do que a gente estava vendo. A série ficou meio jogada em alguns momentos. Pra mim, sinceramente, parece que essa temporada ela foi duas histórias e não só uma, porque teve a parte da eleição que foi no início, aí essa parte simplesmente foi esquecida assim em certo momento da série e depois andou com o que era pra acontecer de fato nessa temporada. E House of Cards geralmente ela faz um paralelo de acontecimentos, então enquanto tá acontecendo a história que ficou dessa última temporada, que no caso era a quarta, a quinta temporada já tá contando a sua história, que no caso era a história da guerra que eles anunciaram no final da quarta temporada. E eu sinceramente achei que nessa ia ser um negócio assim de louco, sabe? Eu achei que ia ser, nossa, muito terror, muito pavor, e não me passou essa impressão mesmo nesse segundo momento da série em que de fato eles voltaram com essa história. Tiveram coisas que eu não gostei dos personagens, mas eu não acho que isso seja um problema dos atores. Inclusive eu acho que essa temporada se salvou muito pelos atores, porque o problema foi nítido de roteiro pra mim. E eu acho que essa temporada ela também perdeu algumas características que eles vieram construindo ao longo dessas 4 temporadas. E isso, quando eu terminei de assistir essa temporada, eu não entendi muito bem o que eu tava tão frustrada, mas depois, quando digeri tudo, até escrevendo o roteiro pra esse vídeo, entendi o que aconteceu e o que eu não gostei. Uma das coisas que eu não gostei muito foi que eles simplesmente deixaram o Conwell de lado. Tipo, o que aconteceu com ele, sabe? E eles criaram todo um mistério em cima do porquê ele tava daquele jeito e tudo mais, e aí o Frank, ele tava, tipo, muito teimoso, e aí lá pro final da temporada, ele fala que tudo isso era tudo planejado e tudo mais. Sabe o que pareceu pra mim? Que eles pegaram a característica do personagem e falaram assim, beleza, ele é super calculista, e então ok, isso vai ser o motivo. Só que o motivo que eles deram foi tão tipo, não cola, sabe? Tipo, não foi legal, não pegou pra mim. E tem coisas que a gente pode observar. Eu fui até comentando com meu namorado que ao longo dessa série tinha muita coisa que era muito parecida com as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. E tinham coisas que aconteciam que tipo assim, sério que ninguém percebeu? Quando o cara, o delator, morreu aqui no Brasil e tudo mais, e supostamente sem explicação, sem caixa preta pra entender o que aconteceu com o avião dele, todo mundo se ligou o que aconteceu. E tem coisas em House of Cards que, tipo, acontece assim ou até pior, e todo mundo fica assim, ok, beleza. Outra coisa que eu também não gostei de questão de personagem foi da Claire. Eu achei que nessa temporada ela tava muito eu. E uma coisa que me irritou extremamente foi o caso dela com Tom Yates, que na quarta temporada já deu pra entender que assim, um não tava ligando pro outro, o Frank e a Claire, e pra mim eu entendi que esse relacionamento era justamente pra representar isso, que ok, a gente só tá junto por uma questão aqui que a gente quer conquistar isso e isso, mas ao mesmo tempo, no final da quarta temporada, eles tinham uma frase muito impactante pra mim que é assim, nós juntos conseguimos o que a gente quiser, então vamos fazer o terror, vamos fazer o pessoal ter medo da gente, e não foi isso que aconteceu na quinta temporada. Eu vi eles em todos os momentos tentando moldar as coisas que estavam acontecendo. O Tom Yates estava
totalmente desnecessário lá. E eles, tipo, reciclaram ele no sentido assim, ele ameaçou lá com o livro e aí ele volta a fazer isso nessa temporada, sabe? Tipo, mesmo depois de ter se envolvido com a Claire. É porque o meu vício é muito mais forte. Tipo, tiveram coisas tipo essa também que não colaram, sabe? Pra mim, ele tá lá e não tá, não fez diferença alguma e ele só me deu raiva na realidade. Eu tava a série inteira falando assim, Claire, dá o fora dele, pelo amor de Deus, Claire, dá o fora dele. E ela tava muito eu. Tipo assim, não tem problema a pessoa ser eu. Mas tem uma grande diferença que isso também aconteceu na 4ª temporada, sabe? Quando ela queria ser governadora do Texas. Ela tinha um objetivo, porque no futuro ela queria se tornar presidente. Ela fez coisas que ferraram o Frank de alguma forma em prol desse objetivo maior dela. Só que nessa temporada parecia que, tipo assim, eles não estavam mais tão calculistas, sabe? Eles não estavam tão parceiro e tudo mais. Eu achei que o início da temporada foi muito lento, foi muito arrastado. E uma das principais coisas que a série pecou pra mim, que é uma das coisas que eu mais gosto de House of Cards, é que nas outras temporadas a gente era levado e surpreendido conforme a história ia acontecendo. E nessa temporada o que aconteceu foi que, tipo, a gente conseguia entender o que tava por vir. Tem certo momento lá das tramóias do Frank que você já consegue pegar, e quando ele dá a desculpa dele foi tipo, não. Eu queria também saber muito se vocês sentiram isso, porque o meu namorado, ele gostou, ele falou assim, esse é o Frank e tudo mais, mas eu entendi que foi pela característica do personagem, só que eu acho que não foi tão bem feita quanto as outras temporadas. Eu tô com medo de estar sendo muito cri-cri com essa temporada e tudo mais, mas eu realmente senti uma queda, assim, das primeiras 4 temporadas para essa 5ª temporada. E pra mim, essa 5ª temporada, ela foi uma pitada de um pouco das 4 temporadas, só que muito mal ligada, sabe? É como se eles usassem coisas que tivessem acontecido das outras temporadas para justificar nessa, mas sem ter uma ligação muito conclusiva. E continuando nessa linha de personagem, eu, sinceramente, isso pode ter sido um defeito meu mesmo, porque eu tava tão sufocada por isso tudo que tava acontecendo. Eu não entendi muito bem qual que era o papel da Jane Davis na série, que é interpretada pela Patricia Clarkson, e ela é uma atriz super boa, tipo, a série só reforçou os atores fodas que ela tem. Pra mim ficou muito tipo assim, ela é uma mulher lá que tá manipulando, mas eu ainda não entendi muito bem qual que é a relação dela com os assuntos externos. Bem, pessoal, a partir daqui vão ter alguns spoilers, porque são situações que eu gostaria de comentar, então talvez nem tenha tanto spoiler assim, mas o pessoal fala, estragou minha experiência, pelo menos está avisada, atenção, spoiler. Pra mim, o Frank nessa temporada, ele esqueceu a essência dele, em que ele queria ser presidente, mas eu consegui entender que assim, quando teve o acampamento lá dos bilionários e tudo mais, ele foi lá e ele viu que, tipo, o poder dele talvez não fosse durar tanto, porque ele não tinha tanto apoio, assim, e que talvez o poder real tava ali entre os empresários e tudo mais, só que isso também contradiz o ponto em que ele até fala pro Remy durante as temporadas que dinheiro não necessariamente era poder, que poder era ele estar lá na presidência e tudo mais, e agora ele quer estar com essa galera do dinheiro, então não fica muito bem assim explicado, mas dá pra entender que, por exemplo, com o envolvimento da Jane Davis, ele talvez consiga se introduzir nisso, porque mais ou menos é o que ela faz, ela tá ali com a Claire falando assim, Claire, somos amigas, eu acho que você tem tudo a ver com o poder, mas aí ela tá lá com os caras da Aiko, sabe, e tramando as coisas, e talvez seja isso que o Frank queira, essa manipulação, esse poder por trás, em que no final das contas o presidente, ele é só um bonequinho ali no meio de tudo isso que eles manipulam. Ok, isso é compreensível, mas em nenhum momento o Frank construiu essa vontade. Ele pode ter feito toda essa manipulação que não colou pra mim de eu que destruí minha carreira mesmo, tipo, pra quê? Que era uma coisa que poderia ter até interferido no fato da Claire ser presidente, porque ela tá atrelada a ele, então ela em algum momento iria se ferrar por causa disso, ou ia ser impossível as pessoas acreditarem que ela não sabia de nada, que ela não estava envolvida em nada, então meio que poderia ter sido um tiro pela culatra, que também foi um negócio que a série deixou de lado, mas em nenhum momento ele construiu algo pra que ele
de fato estivesse envolvido com esse lance dos bilionários e do poder por trás. Tipo, seria um lance equivalente ao Trump, sabe? Que ele tem negócios na Rússia, tem negócios sei lá onde, sei lá, na China, vamos supor. Ele não faz certas coisas porque ele sabe que vai interferir dos negócios particulares dele. Já viu várias matérias assim. E o Frank, ele poderia, durante a presidência dele, mas isso teria que ser um lance que tivesse vindo talvez desde a 4ª temporada, ou até mesmo nessa, desde quando tá rolando as eleições, mas ele não ia ter muito tempo também. Enfim, eu não sei como que eles iam conseguir encaixar, talvez fosse um lance pra acontecer só na 6ª temporada mesmo, mas não teve crescente pra que isso fosse justificado. Talvez o foco dessa 6ª temporada seja justamente a traição da Claire, que ela disse que ia ter perdão presidencial. Traição, entre aspas, porque é até compreensível. Como que a mulher manda o cara, olha, eu acho que não seria melhor você estar aqui comigo, porque vai fazer mal pra minha carreira. Ele, não, beleza, tudo bem, eu entendo, não gosto muito da ideia, mas eu entendo. E aí, tipo, na mesma semana que ela vira presidente, ela fala assim, então, gente, olha, tudo que o Frank fez está perdoado. Tipo, não, né? Seria até estrategicamente compreensível, só que, enfim, tem muitos furos, entende? Isso, quando você vê que a série tem muitos furos, é problema de roteiro, é um cara que pegou, sei lá, o projeto no meio do caminho e não conseguiu retomar do jeito que tava. E, tipo, também, assim, o que aconteceu com o Conwell? Ele ficou louco? O que aconteceu lá na guerra que foi tão impactante? Será que eles vão falar isso na 6ª temporada? Eu acho que eles poderiam ter aproveitado tudo nessa, não simplesmente tipo, esquece o Conwell da metade da série pra frente e depois a gente retoma, faz alguma coisa com ele aí. Eu achei que foi tão importante assim, sabe, o personagem dele. E outra coisa que eu também não curti tanto nessa 5ª temporada é que foi a repetição de recurso, no sentido assim, Frank Underwood está se ferrando. Ele está se ferrando muito. Nossa, Frank Underwood vai perder a presidência. Era tudo tramóia de Frank Underwood. Tipo, e outra coisa que me irritou bastante foi que o lance da guerra foi deixado totalmente de lado. Eles só retomaram isso mesmo, eu acho que foi no penúltimo episódio. E aí, cara, foi o que pegou pra mim. Que eu esperava muito dessa 5ª temporada. Ai, finalmente guerra, finalmente vão mostrar os Estados Unidos fazendo guerra com os outros, sabe? Tipo, eles são uma potência, e quem que vai ficar do lado deles? Será que o Petrov vai? Até o Petrov meio que deu uma sumida, sabe? Faziam pequenas menções de a Rússia e a China, que era o Raymond e Petrov, mas em nenhum momento eles apareciam, em nenhum momento isso era confirmado de fato. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ser que você não concorde com 100% das coisas que eu tô falando aqui, mas por favor me deixa nos comentários se você sentiu essas diferenças também. Eu sinceramente fiquei bastante decepcionada e pra mim demorou pra eu assimilar o porquê que eu não gostei tanto dessa 5ª temporada comparado com as outras. E pra mim as outras temporadas estavam muito frescas, porque, como eu tinha falado, eu tinha assistido todas as temporadas pra fazer o resumão aqui no canal. Foi muito perceptível essas mudanças. Talvez pra quem tava acompanhando anualmente, não necessariamente reviu a série, ou talvez esteja sendo bem chata mesmo, mas eu realmente senti uma grande diferença. Então deixa aqui nos comentários se você concorda, se você concorda parcialmente ou se você não concorda de jeito nenhum, pra você foi muito bom. Vamos discutir, tá certo? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para receber notificação de quando tem vídeo. Tem 2 vídeos por semana, então até o próximo vídeo. Tchau!